Nem sempre tudo corre bem no mercado de transferências. A história recente da Primeira Liga está repleta de exemplos de contratações que prometiam muito, custaram caro e chegaram com grande expectativa, mas que rapidamente se provaram erros de casting colossais de direções mal informadas. Desde fiascos milionários a nomes que hoje são quase esquecidos, os chamados flops são um clássico dos verões portugueses. E se há coisa que não falta, é jogadores que os adeptos preferem não lembrar com a camisola do seu clube. Sem mais demoras, seguem-se as top 10 piores contratações da Primeira Liga. Número 10, Duricic. Duricic chegou ao Benfica em 2013 com um rótulo de craque e uma promessa de ser um novo maestro da equipa. O clube encarnado investiu cerca de 6 milhões de euros no médio ofensivo sérvio, mas rapidamente ficou evidente que ele não se adaptava ao estilo de jogo de Jorge Jesus. Frágil fisicamente e com pouca entrega defensiva, foi ultrapassado por outros talentos do plantel. Apesar de algum brilho técnico, Duricic nunca conseguiu agarrar um lugar no 11 e foi sucessivamente emprestado sem nunca justificar o investimento do encarnado. Passou por clubes como Mainz, Southampton e Anderlecht, sem deixar grande impacto em lado nenhum. A sua passagem por Lisboa foi marcada por um futebol inconsistente e uma expectativa frustrada. Eventualmente saiu a custo zero e hoje é um daqueles nomes que os adeptos da Luz recordam com desilusão. A sua contratação tornou-se um exemplo claro de um suposto craque que se ficou por promessa. Número 9, Elias. Contratado pelo Sporting em 2011 por um valor recorde na altura para o clube de 8.800.000 euros, Elias vinha rotulado como um médio completo vindo do plantel do Atlético de Madrid. A verdade é que a sua integração no clube leonino nunca foi plena. Apesar de ter qualidade técnica, o brasileiro raramente impôs o seu futebol. Problemas com treinadores, rendimento irregular e um estilo de jogo algo desligado do coletivo levaram a que Elias fosse mais lembrado pelo seu salário elevado do que pelas suas exibições. A relação com a direção também erudiu com o tempo e a sua passagem culminou num empréstimo ao Corinthians. O Sporting acabou por vender Elias anos depois, a um preço muito inferior ao valor de compra, acumulando mais prejuízo do que proveito desportivo. É hoje uma das contratações mais dispendiosas e desapontantes da história do clube leonino. Número 8, David Carmo. É verdade que a atual lista de defesas do Porto acaba por dar saudades de qualquer central minimamente competente. Ainda assim, não podemos ignorar o gigantesco flop que foi David Carmo. Após uma boa época no Braga, o central português parecia pronto para dar o salto. O Futebol Clube do Porto pagou mais de 20 milhões por David Carmo, tornando-o um dos defesas mais caros da história da Primeira Liga. A expectativa era alta, mas a adaptação foi um enorme desafio. Lesões frequentes e erros defensivos custaram-lhe a titularidade, deixando os adeptos frustrados. A velocidade, posicionamento e leitura de jogo que mostrava no Braga não foram transpostos para o Dragão, tornando-o numa aposta que não correspondeu às expectativas. E após uma zanga com Sérgio Conceição, foi até descido para a equipa B. Com um investimento tão elevado, David Carmo tornou-se um peso para o plantel e um exemplo claro do risco que se corre quando se aposta em jovens talentos sem uma transição suave. Número 7, Hugo Ibarra. Hugo Ibarra chegou ao Futebol Clube do Porto em 2001 por quase 9 milhões, com uma reputação sólida na Argentina, onde havia brilhado no Boca Juniors. A contratação gerou alguma expectativa, mas rapidamente se percebeu que o lateral direito não se adaptava ao ritmo intenso da Primeira Liga. O seu rendimento foi pobre, marcado por erros defensivos que custaram partidas cruciais. Além disso, a falta de dinâmica ofensiva, que era crucial para um lateral moderno, deixava muito a desejar. Em poucos meses tornou-se claro que Hugo Ibarra não seria uma solução para o Futebol Clube do Porto. Ibarra acabou por sair cedo, sem deixar qualquer marca positiva no futebol português. A sua passagem é frequentemente recordada como o exemplo de uma contratação sem avaliação adequada ou encaixe tático. Número 6, Referente Soares. Vindo do Barcelona com uma carreira promissora nas camadas jovens, Referente Soares foi contratado pelo Sporting com a esperança de brilhar a extremo esquerdo nos Leões. No entanto, a realidade foi muito diferente. As lesões e a falta de continuidade minaram a sua passagem, que ficou marcada por exibições muito abaixo do esperado. Técnica tinha alguma, mas faltava-lhe ritmo, confiança e sobretudo impacto nos jogos. Sem espaço no plantel e sem conseguir impor-se, Referente acabou por sair a custo zero, após 2 anos desapontantes, deixando para trás a reputação de uma promessa falhada dos tempos negros dos verde e brancos. Número 5, Sinama Pongol. Pongol chegou ao Sporting em 2009 por 6 milhões e meio, depois de uma carreira promissora em clubes europeus, com a esperança de ser um ponta de lança letal que o Sporting precisava desesperadamente para fazer o par com Liedza. Contudo, a sua passagem foi marcada por golos raros e uma falta de agressividade que decepcionou os adeptos e treinadores, acabando por somar apenas 8 jogos e um golo. Com um estilo pouco adaptado ao futebol português, ou talvez pouco adaptado ao futebol em geral, Pongol não se conseguiu impor, mostrando pouca resistência física e uma entrega duvidosa. Jogou pouco e, quando jogou, raramente fez a diferença. A sua contratação tornou-se um dos maiores flops da era recente do Sporting, terminando com uma transferência de volta para a França, onde falhou da mesma forma e nunca mais relançou a carreira.
Número 4. Adriano Lopes. Adriano Lopes veio para o Futebol Clube do Porto em 2014 por 11 milhões, com grande expectativa, depois de várias boas épocas no Atlético de Madrid, o santo padroeiro das transferências decepcionantes em Portugal. O avançado espanhol mostrou-se pouco decisivo e teve dificuldades em ganhar a titularidade no plantel azul e branco. A adaptação ao campeonato português foi difícil e o seu futebol lento foi sempre desconectado do coletivo portista, somando apenas um golo e uma assistência em 18 jogos na sua primeira época. Adriano podia ter sido o equivalente daquilo que Jonas fez no Benfica na mesma altura, mas apesar do investimento, foi uma das contratações milionárias que passou mais completamente ao lado das expectativas, culminando numa saída sem glória do clube em 2019, depois de vários empréstimos e temporadas sofríveis. Número 3. Freddy Adu. Freddy Adu foi um fenómeno mediático desde muito jovem, sendo apontado como um novo prodígio criado nos Estados Unidos, com um talento que lhe chegou a merecer comparações com Pelé. O avançado chegou mesmo a ser cobiçado por Alex Ferguson, mas foram os encarnados de Lisboa que se apressaram com a contratação. Quando chegou ao Benfica em 2008, o hype era enorme. O Clube da Luz acreditava que estava na presença de um talento que iria revolucionar o futebol português. E com a própria lenda brasileira a dar o aval, as expectativas estavam nas alturas. Porém, a realidade foi bem diferente. Freddy Adu não conseguiu sequer adaptar-se ao ritmo e à intensidade da Primeira Liga, mostrando pouca eficácia e pouca capacidade para se impor num campeonato competitivo. A sua falta de confiança e de entrega em campo levou a que jogasse muito pouco e a que o seu nome fosse rapidamente esquecido pelos adeptos encarnados, tornando-se num dos erros de casting mais cómicos da direção de Luís Filipe Vieira. Como atenuante, é importante apontar que esta passagem se tratou apenas de um empréstimo, com custos meramente simbólicos para os encarnados. No entanto, é difícil encontrar um caso de expectativas pouco moderadas mais gritante que Freddy Adu. Número 2. Gianelli Imbula. Imbula chegou ao Futebol Clube do Porto em 2016 por cerca de 20 milhões de euros proveniente do Olympique de Marselha, para ser o pilar do meio-campo dos Dragões durante muitos anos. O médio francês tinha um currículo promissor em França, mas rapidamente se percebeu que o investimento milionário, um dos maiores da história do clube, tinha sido um erro colossal. O seu rendimento foi inconsistente, lento e por vezes até desinteressado, o que causou um enorme descontentamento entre os adeptos azuis e brancos. Para piorar as coisas, a dificuldade em adaptar-se ao estilo tático de Nuno Espírito Santo prejudicou a sua integração. O Futebol Clube do Porto acabou por emprestá-lo e vendê-lo por uma fração do que pagou, num negócio que ficou marcado por uma falta de retorno financeiro extrema. Imbula vai sempre ser recordado como um autêntico zero no impacto desportivo e no profissionalismo. Menções honrosas. Muito perto de entrar na lista temos contratações como Emerson, Diego Reis, Éder Luiz, Walter Bigorna, Loum, Everton Cebolinha, Jurasek e Artur Cabral. Todos eles chegaram por valores significativos, mas acabaram por não justificar as expectativas, seja pela adaptação difícil ou rendimento abaixo do esperado. Já jogadores com poucos jogos para deixar a sua marca incluem Caicedo, Diego Sousa e Ivan Pires, contratações que foram quase invisíveis nos seus clubes, muitas vezes sem sequer ter uma oportunidade real de mostrar qualquer valor. E falando de casos de rendimento inconsistente, Olá John, Kleber e Doumbia são exemplos claros, jogadores que tiveram momentos de brilho, mas que a irregularidade impediu que tivessem um impacto verdadeiramente positivo. Há ainda casos menos graves de contratações de valor baixo que também não corresponderam, como Hernan Barcos, Chicabala, Patrick, Josué, Licá, Keirson, Yannick Jallo no Benfica e muitos outros. Apesar de não terem custado fortunas, a verdade é que acrescentaram pouco, ou nada, ao nível competitivo das suas equipas. Número 1. Roberto Jiménez. Flops há muitos, mas só um teve uma música tão icónica como a de Roberto, o frango de 8 milhões e meio. Roberto chegou ao Benfica para a temporada 2010-2011 com alguma pompa e circunstância, prometendo ser o guarda-redes que traria segurança à baliza encarnada. No entanto, rapidamente se percebeu que a realidade estava muito longe das expectativas. Entre frangos ridículos e golos concedidos que faziam querer arrancar os olhos, Roberto tornou-se mais conhecido pelos seus erros do que pelas suas defesas, sendo um verdadeiro pesadelo para a defesa encarnada e uma dor de cabeça para os adeptos. Roberto transformou-se no símbolo de um flop, ficando na memória como um dos piores guarda-redes que passaram pelo clube. Depois de uma série de falhas grosseiras que acabaram por custar durante toda a época, o Benfica não teve outra opção senão afastá-lo. Roberto saiu com a reputação destruída e ainda hoje é recordado com um misto de pena e riso, prova de que, por vezes, as contratações falhadas podem mesmo transformar-se em casos de estudo para o futebol português. Escrevam nos comentários se concordam com a lista e não se esqueçam de dar gosto e subscrever o canal. Vemo-nos no próximo vídeo.